E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A dissonância cognitiva, quando ela pega uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela se prova uma das coisas mais absurdamente bizarras que você pode encontrar no comportamento de uma pessoa. Eu concordo, eu concordo. O pessoal tem umas dissonâncias, velho, que é bizarro pra caralho, velho. E aqui eu falo basicamente de mulheres liberais brancas americanas se convertendo ao Islã. Ah, eu não duvido que elas façam isso, mas tipo, não vamos limitar a essas aí. Qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo que se converter aí à religião do terrorismo, pra mim é suicida. Todas elas pra mim são suicidas. Sim, liberais lá fora são as pessoas de esquerda, ou seja, mulherada canhota americana, tá? Não são todas, obviamente, mas tem aparecido algumas se convertendo ao Islã. Mas na hora de votar, são absurdamente, radicalmente contra os republicanos, porque são conservadores demais, porque são opressores demais, e se convertem ao Islã. É, é, a dissonância demais. Ah, eu sou contra o conservadorismo, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas eu vou migrar para essa religião aqui, ó, que é altamente conservadora e tem tudo que eu odeio. Porra. Já deixa aquele seu like pra gente pipocar essa conversa, porque aqui, irmão, é papo de abrir os olhos de gente idiota. Gente, assim, com um grave problema de dissonância cognitiva, porque não é possível. Como é que você simplesmente rejeita um partido político, no caso lá fora são dois partidos, né? O republicano e o partido democrata. Como é que você rejeita um lado porque é conservador, mas na hora de você escolher, de repente, uma religião, você vai pra uma religião que ela é extremamente patriarcal, extremamente fundamentalista e que existe conceitos radicalíssimos de misoginia, né? Já que elas gostam tanto de falar de misoginia. Pois é, cara, vamos ver isso aqui rapidão. Se você é mulher e pensa em se converter ao Islã, deveria assistir a este vídeo, Concordo. porque eu vou te ajudar a tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, Que é não aderir ao Islã, de jeito nenhum. contando tudo o que eles têm medo de compartilhar com você. Ó, antes que você perguntem, isso aqui é uma versão em português de um canal lá de fora, dessa música que chama-se Mera, sei lá como é que pronuncia esse nome que eu nunca vi na minha vida. E portanto, aqui no Brasil, eles dublaram, tá, os vídeos dela, por isso tá com essa voz meio robótica, tá? Ah, tudo bem, tudo bem. Contanto que dê pra entender tudo direitinho, pode dublar aí à vontade. Começando com esta mulher que realmente entende por que é tão bom para uma mulher fazer parte da religião islâmica. Não tem nada de bom em fazer parte da religião islâmica para uma mulher. É uma religião feita apenas para o bem dos homens. Você quer descobrir o que é misoginia? Leia o Corão. Ali você vai ver misoginia absurda. Leia o Corão. Ali, meu amigo, é a fonte, a maior fonte da misoginia que existe no mundo é o Corão. Assistir. Sabia que o Islã permitiu primeiro que mulheres mantivessem o sobrenome após casar? Você também sabia que em países islâmicos as mulheres precisam de permissão masculina para trabalhar, estudar ou viajar? Você também sabia que no Islã a mutilação genital feminina é praticada para impedir o prazer sexual das mulheres? Você sabia que no Islã, se uma mulher não provar um estupro com 4 testemunhas masculinas, pode ser presa por adultério ou Se ela não provar que foi estuprada para 4 testemunhas, que tem que ser homens, ela não prova. Isso daí foi feito simplesmente para a mulher não ter como provar. Porque da onde é que ela vai arranjar 4 testemunhas de que ela foi estuprada? Nunca vai conseguir. É impossível. até apedrejada até a morte? Que no Islã, uma vítima de estupro deve se casar com seu estuprador para preservar a honra da família. Ó, vamos ser coerentes e justos. Eu pesquisei esses dois pontos porque eu achei eles extremamente absurdos. E o que eu encontrei é que isso aí não é que seja verdade ou que seja mentira. O que acontece é que, aparentemente, tá? Eu não sou um profundo estudioso do Islã, óbvio. Mas isso acontece em alguns países islâmicos, que são Olha, é o seguinte: alguns países seguem à risca o Corão, outros nem tanto. No entanto, todos eles seguem a mesma religião. Então, para mim, é o mesmo que todos seguirem o Corão. Todos eles acreditam no Corão, piamente. Só muda o método de realizar as obras do Corão, né? Porque todo muçulmano, ele é terrorista. Aí tem um método mais eficiente, que é fazer terrorismo mesmo, ou tem o método que eles usam mais moderado, que é enganar os idiotas
Porque o muçulmano, eles é igual os demônios lá de Frieren. Para eles, as palavras é só para enganar não muçulmano. Só para isso. Eles usam única e exclusivamente para enganar. Porque o Corão, ele não é nem exatamente uma religião. Ele é um plano de dominação mundial com religião embutida. Certo? Ele é um plano de dominação mundial. A maneira como eles dominam pode ser matando o infiel ou escravizando. Ou substituindo, que é como os moderados fazem. Eles vão lá, imigram no país e vão tendo uma canaiada de filho até substituir toda a população. É assim que os não terroristas, ou seja, os moderados, fazem. Mais fundamentalistas e mais radicais. E que aparentemente, não é assim em todo o país islâmico, entendeu? Não é assim em todo o país islâmico, mas todos eles acreditam nisso. Existem aqueles que são extremamente radicais, que, mano, que na minha opinião isso é bem radical, sabe? Sobretudo aqueles que praticam o mais extremo da Sharia, né, cara? Mulheres com aquela roupa preta cobrindo, deixando só aqui, mano, pelo amor de Deus. Apedrejamento. Eu vou até evitar falar esses termos pra não dar BO no meu vídeo. Mas tanto a questão de fazer a mulher que foi violada casar com seu algoz, ou de repente precisar de 4 testemunhas masculinos, né, 4 homens, pra poder comprovar, né, um ato de violação, isso aí não é uma regra em toda a religião islã. Não, é uma regra em toda a religião. É uma regra na religião inteira. É porque os países que não têm, é porque não conseguiram instaurar a Sharia em todo lugar. Se eles conseguirem, aí vai ser todo o país. Não, olha, camarada, não dê chance para esses demônios, para esses terroristas islâmicos se instaurar, cara. É tudo terrorista. Só muda o método. Não caia na lábia deles, não. E sim que existem casos comprovados em alguns países, tá? Você sabia que ainda ocorrem assassinatos por honra no Islã, onde mulheres que desonram suas famílias são mortas e, em geral, os responsáveis não são punidos? Você sabia que no Islã o testemunho feminino vale metade do masculino? Você também sabia que no Islã, quando um homem quer se divorciar de uma mulher, tudo o que ele precisa fazer é dizer 3 vezes: "Eu me divorcio de você"? Enquanto as mulheres enfrentam um processo legal complicado e demorado. Como sou do Oriente Médio, conheço bem a cultura islâmica. Ao contrário de alguns aqui, posso até dizer as palavras exatas que usam. Bara, só isso. Como você também sabe, no Islã, um homem pode ter 3 ou 4 esposas, enquanto a mulher só pode ter um marido. E você sabia que no Islã, o estupro marital não é considerado crime? Por que a mulher deve estar sempre disponível para sexo? Porque ela é propriedade dele. E você sabia que considera-se permitido estuprar mulheres não muçulmanas e ter relações sexuais com elas? É por isso que vemos muitos gangues de aliciamento sexual e estupros coletivos na Europa. Sim, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Para eles, quem não for muçulmano é menos do que gente. Então, estuprar não muçulmanos, para eles, não é crime nenhum. Eles não enxergam como crime. Eles olham assim, é infiel. Infiel você pode estuprar, pode matar. Não, tô nem aí não, cara. A nossa religião aqui, ó, ensina que não muçulmanos é pior do que lixo. É menos do que verme. Então a gente pode estuprar, pode matar, pode escravizar, pode fazer o que for. Eles não são gente, não. A gente vai entrar no país desses otários aí e vai conquistar eles tudinho. Você sabia que o Alcorão afirma que os homens têm autoridade sobre as mulheres e se a sua mulher desobedecer, você deve bater nela? Progressistas gostam de retratar pessoas de pele morena como heróis de Cristo. Vimos Muhammadani elogiando o profeta Maomé e todos sabemos quem ele era. Deixe-me ser clara, islamofobia não existe. E se continuar mentindo sobre o Islã para parecer justa, as 500 mil meninas estupradas na Inglaterra serão culpa sua. Olha, islamofobia realmente não existe. Foi uma palavra inventada pelos muçulmanos para enganar não muçulmano otário. Foi inventada para enganar os otários. Esse pessoalzinho que tem medo de ser chamado de racista. Quer dizer que você tem islamofobia, não sei o quê, pare com isso, sabe? É para enganar otário. É por isso que eu digo que eles são os demônios de Frieren. Palavras para eles existem só para enganar quem não for muçulmano. Existe só para isso. Não seja otário. Eu mesmo sou islamofóbico com muito orgulho. Inventaram só para enganar. Bizarro, né, cara? Então veja, eu realmente não precisei fazer muito para te convencer. Mas se aquele vídeo não foi suficiente, não se preocupe, eu tenho mais alguns para você. Veja, parece que essa doença mental de pessoas acharem que se tornar islamista é realmente algo bom para mulheres pode estar um pouco equivocada.
Vamos assistir a essa mulher. Então a gente precisa falar sobre algo que eu, como uma pessoa branca, bem caucasiana, acho um pouco, não sei, um pouco delicado. Está claro que eu estou procurando uma religião para minha vida agora. As pessoas mais próximas de mim são muçulmanas. E eu não sei. Eu meio que gosto. É muito diferente você estar cercado de pessoas islâmicas num país livre, por exemplo, sei lá, Canadá ou Estados Unidos, eu não sei de onde que ela é, se ela é americana ou se ela é canadense. Mas estar cercado de pessoas islâmicas num país livre feito a América, nos Estados Unidos ou no Canadá, é muito diferente do que você ser islâmica, né? Ser uma mulher islâmica. É porque a imigração islâmica, ela tem 3 fases, por assim dizer. Eles começam como uma pequena minoria, certo? Quando eles são uma pequena minoria, eles são gente boa, eles são muito legais quando eles são uma pequena minoria. Mas aí o que acontece? Eles começam a crescer. Quando eles começam a crescer, aí eles começam a instalar lá um monte de lei Sharia e tudo mais. E, meu amigo, quando eles for maioria, você se fudeu. Porque eles deixam de ser gente boa na hora. Quando eles forem maioria, eles vão instalar a Sharia e vão escravizar todo mundo que não for muçulmano. Eles vão colocar um imposto lá que foi feito para não muçulmano. E aquelas leis lá de que eles podem estuprar ou matar todo mundo que for infiel, ou seja, não for muçulmano, vai começar a valer. Tá certo? Eles só são gente boa enquanto eles são minoria. Ou uma pessoa cercada de islâmicos num país como, por exemplo, o Afeganistão. Ou, mas o Afeganistão é muito radical. Beleza, pega qualquer outro país de religião islâmica do Oriente Médio. Qualquer outro. Irmão, é diferente você estar cercado de pessoas islâmicas no país deles do que você estar, por exemplo, cercado de pessoas islâmicas fora do país delas. É porque, nesse caso, se for fora do país, eles ainda são minoria, ou então são de igual para igual. Nesses 2 casos, nessas 2 etapas, eles ainda são gente boa. É quando chega a terceira etapa, quando eles são maioria, é que você se fode. É por isso que é diferente. Porque quando é um país já islâmico, eles já estão na terceira etapa. É por isso que você nota a diferença. Por exemplo, Estados Unidos. Ou, sei lá, se bem que a Europa tá, assim, tá num ponto crítico, né, irmão? Mas Tá num ponto crítico, porque eles já chegaram na segunda etapa. Deixa eu chegar na terceira pra você ver o que acontece. continuemos aqui. Acho que gosto. Será que quero me converter, mano? Mas, tipo, eu não quero usar hijab e também quero beber. Então eu não sei se você é uma muçulmana muito boa, mas... não sei. Eu meio que acredito em Allah. Será que eu estou dizendo? Será que é mesmo? É isso mesmo que eu estou dizendo? Eu não sei. Não... Quer dizer, olha, é o seguinte. Se fosse você, como eu posso dizer isso de uma forma gentil? Não é só sobre você não poder mais beber ou cobrir o cabelo porque você tem um cabelo lindo. É muito mais do que isso. Eles tratam pessoas como você muito mal. E isso está bem documentado há anos. Meu Deus do céu. Irmão, só de uma coisa. Pregar essa ideia de, é a religião deles, né? Liberdade religiosa. Eu não consigo olhar isso aqui, simplesmente, irmão, e comparar com a realidade na qual eu habito e achar isso aqui ok. Ter admiração por isso aqui, por exemplo. E isso porque eu sou um cara, obviamente, de direita e muito mais conservador do que essas mulheres que acham isso aqui, aliás, que romantizam isso daqui. Cara, eu sou a favor da liberdade de religião. Menos dessa religião específica. Por quê? Porque ela prega que nós tudo tem que morrer. Essa religião específica não é simplesmente uma religião. É um plano de dominação mundial que tem uma religião no meio. Porque a parte religiosa é usada para controlar a população deles. Ok? Como é todo um plano político de dominação e controle, a parte da religião ajuda no controle. Certo, camarada? Então, tipo, essa religião aí, eu tenho zero respeito. Pra mim, todos eles, 100% deles são terroristas. Dark, mas tem aqueles muçulmanos que são moderados. Não, eles são moderados porque eles usam outra maneira de dominar. Mas o plano é o mesmo. Toda feminista que relativiza
a religião islâmica em detrimento, por exemplo, da liberdade religiosa dos cristãos, que nunca fariam esse tipo de coisa com mulheres hoje em dia, cara, eu desejo que cada uma delas passe uma temporada de um aninho só um ano, num país islâmico assim, tendo que vestir essa roupa, sabe, gigante no corpo, debaixo de sol, debaixo de chuva, não importa, não podendo fazer nada com autonomia, tendo que pedir permissão pra tudo pra um homem. Desejo de verdade, pra todas elas que gostam de relativizar. Sabe? Porque a gente vive esse fenômeno, né, em que as mais radicais, né, do movimento feminista gostam muito de demonizar o homem ocidental. Mas parece que elas simplesmente esquecem que existe o homem islâmico. E quando a gente vê essas meninas falando na internet, a impressão que dá é que elas vivem num país extremamente opressor, radical, irmão, que é um perigo pra mulher. Normalmente, taxa de feminicídio no Brasil em números nominais, tá? Nominais. A gente tá falando de números exatos aqui. Se for comparar a população feminina e, de fato, os feminicídios, 0,00015%. E elas acham que estão vivendo num país extremamente patriarcal, violento, em que, caraca, meu Deus do céu, um absurdo, um risco gigantesco ter mulher nesse país. E muitas relativizam isso daqui. Maluco, não dá, maluco. Eu não consigo olhar isso aqui e me sentir em paz. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Esse pode ser seu futuro. Muitas mulheres acham constrangedor comer diante de homens, mas eu não. Adoro comer na frente deles e, se estiver com fome, como sem problema. Mas é assim que você poderia fazer isso no futuro, de uma forma tão digna, sob seus véus. Não o seu véu, seus véus. Você poderia ser apagada, exceto pelos olhos. Então, se chorasse, ninguém veria, mas ainda assim poderia ser apagada. E ainda comer debaixo do seu monte de roupa. Não é só sobre usar um hijab. Não é só sobre não poder beber. Você pode beber sim, só que debaixo da sua toalha de mesa. Meio estranho, não acha? Mas fica ainda pior. Porque, como sabemos, não é só sobre mulheres casadas que têm que se esconder debaixo desses véus. Tem mais coisa envolvida. Existe violência nisso. Não, o mais bizarro, por exemplo, é que andar em certos países muçulmanos sendo mulher, estando desacompanhada, irmão, é um bagulho complicado, tá? Porque se você é mulher, não viaje sozinha pra países islâmicos e países muçulmanos. Não faça isso. Ela conta no vídeo que quando ela se tocou que o cara tava se masturbando, o motorista, sabe aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É literalmente isso. Ela pulou do carro em movimento da van com a sua mochila. É uma brasileira que ela mora na Europa, se eu não me engano, o vídeo tá no YouTube. E ela fez isso. Fez um passeio com uma agência que ela conheceu lá. O motorista foi deixando todo mundo nos seus respectivos hotéis. E quando ela viu, ela tava sozinha no carro com o motorista. E tipo assim, ela tem que ir pra cá e o carro tava indo pra cá. Só que ela não tem sentido de localização, nunca tinha ido pro Egito. E ela sem internet, cara. Como que alguém viaja sozinha, mulher, pro Egito sem internet? Tudo errada. E aí, pulou. Os locais lá começaram a conversar com ela, falando que eles estava indo em direção a um, como é que é? Matadouro. Um lugar de desova. Um lugar de desova. Sério, mano. Bizarro, maluco. Uma violência muito séria, muito grave. O que diz aqui? Mulher atacada e forçada a entrar em uma van por causa da cor do cabelo e por não cobrir o rosto. Pergunto se manifestantes LGBTQ americanos pró-Palestina percebem que seus cartazes, cabelo azul, piercings no nariz e pronomes fariam com que fossem mortos minutos depois de chegar ao Oriente Médio. Isso aqui é uma outra discussão interessante, eu gosto muito de trazer, né? Essa relativização e a constatação meio óbvia até do porquê que não existe, né? Por exemplo, uma frente ampla de grupos feministas para irem, de repente, ir lá, bater panela, levantar cartaz, queimar sutiã. Vai lá, filha. Vão lá, pô. Vão em Cabu protestar. Vão, de repente, em algum país africano, de repente, sei lá, na Nigéria. Por que vocês vão lá protestar, queimar sutiã diante do Boko Haram? Eu sempre falo. Eu acho muita petulância fazer tudo isso, queimar cartaz, né? No caso, queimar sutiã, levantar cartaz, xingar homem pacífico que tá, de repente, indo questionar o movimento, num país que te assegura todos os direitos constitucionais para protestar. É muito fácil você ficar levantando essas narrativas de oprimida, de que nós somos demônios opressores potenciais, num país livre que assegura o seu direito ao protesto. Por que não vai tentar buscar esse mesmo direito lá numa Nigéria da vida? Por que não vai simplesmente... Cara, vai lá em Cabu, filha. Vão lá, pô. Montem uma frente ampla, peguem dinheirinho do pessoal, peçam de repente um financiamento do pessoal. Não, melhor, peçam um financiamento coletivo para todas as mulheres do país que são feministas contribuírem com essa vaquinha para fazer uma frente ampla, levarem, sei lá, de repente 1000 ativistas feministas para poder ir lá lutar pelas mulheres que são oprimidas e obrigadas a andar com hijab. Eu queria muito ver isso de verdade. Vocês não vão. Eu queria também. Ia ser divertido e ia ser um bom caso de estudo, né? Ia ser algo que nos ensinaria algo. Não, cara. Sabe por que vocês não vão? Porque é muito mais confortável ficar nessa punheta mental de ficar repetindo discursinho num país que já permite todos os seus direitos constitucionais, farmando somente discurso e corte de Instagram, corte de TikTok, levantando premissa e mais premissa engessada para tentar censurar opiniões contrárias conservadores. É muito fácil fazer isso num país que está constantemente se dobrando a esses caprichos de parlamentares.
de esquerda, num país que já segura todos os seus direitos. Agora, ir protestar num país, por exemplo, como Nigéria, sei lá, pega uma Arábia Saudita da vida, né? Onde a Sharia canta pesado. Vocês não querem protestar lá. A polícia está literalmente, e as garotas estão levando ela embora. Mano, a polícia ajuda e as próprias garotas ali ajudam. Aí fica foda, viu, bicho? Ela está tentando não ir, está lutando contra elas, mas suas liberdades foram tiradas dela. Não só as liberdades dela foram tiradas, mas as outras mulheres agora estão agindo como as executoras a mando dos homens. Os homens não estão fazendo nada. Só aquela garota e aquelas 2 outras mulheres agora estão colocando ela em uma van. Porque é nisso que você se torna, você se reduz a uma propriedade. Como a garota disse, no começo do nosso vídeo, nós vimos o que realmente significa ser uma mulher islamista. Ouça isso. Aproveitar o sexo. No islamismo, se uma mulher for estuprada e não conseguir apresentar 4 testemunhas masculinas, pode ser presa por adultério ou até apedrejada até a morte. Por que o estupro de uma mulher só seria reconhecido com 4 testemunhas masculinas? Reflita sobre isso por um momento. Pense no fato de que, para provar no islamismo que você foi estuprada, pessoas, homens, teriam que estar assistindo. E essa é um pressuposto normativo. Não é um homem. Bom, mesmo num país em que isso acontece, eu já vou encerrar por aqui, tá? Não vou reagir a tudo, não, porque eu já peguei todo o escopo que eu queria pra trazer pra conversa. Mesmo nos países onde isso acontece ou aconteceu, o fato é que é muito simples. Estamos falando de uma religião extremamente patriarcal, meu parceiro. O que me faz ficar profundamente irritado, incomodado, indignado, quando eu sou obrigado a escutar ladainha de influenciadores de esquerda na internet, dizendo que o Brasil é extremamente patriarcal, machista, opressor. Como é que esse país pode ser opressor se você tem os seus direitos constitucionais de falar merda na internet o dia inteiro se você quiser? Lembrando que mulheres no Brasil têm muito mais direitos do que homens, viu? É só olhar lá a nossa legislação. Elas têm muito mais do que 100 leis a favor delas. 100 leis foram só aqui no governo do Bolsonaro. Ele colocou mais de 100 a favor da mulher. E o Lula, nossa, deve ter colocado mais de 1000. É só olhar a legislação. É tudo a favor da mulher. E que se você falar besteira sobre homens, você passa ilesa pela justiça. Cara, muito dificilmente a justiça vai condenar, vai derrubar o perfil de uma mulher porque ela fala absurdo sobre homens. Agora, a gente tem visto uma frente muito ampla, para ser muito sincero, de influenciadores de esquerda, sobretudo de partidos de esquerda, se unindo para tentar derrubar e tirar o direito de homens de falar o que a gente está falando aqui, por exemplo. Isso é muito ridículo. Isso é tão ridículo. E isso indigna tanto, mas tanto, que, cara, é muito difícil você manter o mínimo de compostura diante desses fatos, cara. Cara, isso abala completamente as estruturas da sua razão. De verdade. Porque isso é muito, muito, muito na cara. É muito explícito, irmão, essa dissonância cognitiva. Bom, meus caros, fato é que tem sim mulheres liberais americanas se convertendo ao Islã. Muitas delas, novamente, as quais jamais votariam no Partido Republicano, porque são conservadores ou porque são de direita, mas ainda assim se convencem a adotar o Islã. Cara, eu desejo para toda mina liberal de esquerda que bate palma, por exemplo, com bandeirinha da Palestina, que adora falar que o homem ocidental é um demônio, é isso e aquilo em potencial, ao passo em que fecham os olhos completamente pelo que acontece nos países muçulmanos, eu desejo que elas vão para um país muçulmano, bater panela, queimar sutiã nesses países. Seria muito, muito interessante ver o resultado. Quero agora, meus caros, ver o que os senhores têm a dizer, tá? Nos comentários. Vou ficando por aqui. Fiquem todos os senhores na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Jadinho, um toquinho e o nosso Eterno Pai, Vinícius de Moraes, meus caros. E é o seguinte, eu acho que num futuro, distante quanto for, deve estar muito distante, talvez até, o Alcorão e o islamismo vai dominar o mundo. Eu tenho certeza que vai. Porque o Alcorão, ele deixa muito claro que eles não vão parar por nada e eles estão dispostos a mentir e a matar. Então, com o tempo, eles vão substituir todas as outras populações, mesmo porque o Alcorão, ele é safado. Ele faz com que a natalidade seja muito alta, porque dá vantagem lá para as mulheres lá. Então elas tentam ter o máximo de filhos para não ficar tão escravizada, sabe? Então a taxa de natalidade dos muçulmanos sempre é muito alta. E como eles estão dispostos a mentir e matar os outros, eu acho que com o tempo eles vão dominar o mundo. Não sei quanto tempo vai levar. Provavelmente vai levar bastante, já que tem alguns países que não estão muito a fim de morrer. Mas a gente está vendo aí alguns países europeus já sendo dominados justamente pelos muçulmanos moderados, né?
que é os que o pessoal não tem coragem de chamar de terrorista. Mas aí os moderados vão lá, tomam os cargos de poder, aí começa a fazer as leis lá, tudo a favor dos muçulmanos. Aí depois começa a colocar Sharia, aí depois, ó, todo mundo se fudeu. Já tem escola ali, ó, na França e ali na Inglaterra ali, em que o idioma principal que eles ensinam é a língua muçulmana. Então, meu amigo, é só questão de tempo. Eu não gosto dessa religião, mas eu sei que no futuro, distante quanto for, eles vão dominar o mundo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!